Nesse vídeo iremos falar sobre a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira e a quarta. Bom, a primeira revolução industrial foi iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, mais especificamente de 1760 até meados de 1850. Esse período significou um período de grandes mudanças, sendo o principal aspecto a mudança de processo produtivo, em que o trabalho que antes era feito manualmente, após a Revolução, passou a ter o uso de máquinas. Com o avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala e, consequentemente, o aumento dos lucros. Nesse período, passa a existir o que conhecemos por divisão do trabalho. Cada trabalhador passa, então, a exercer apenas uma etapa da produção e não todas as etapas, ou seja, desde a matéria-prima até a comercialização, como era feito anteriormente. A segunda revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945. Então, com o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção, dar início a um novo momento em que a industrialização antes limitava-se apenas à Inglaterra. Depois, expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. Além do mais, o ferro, o carvão e a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. As tecnologias que foram introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias químicas e elétricas. Os novos meios de produção desencadeiam nesse período a introdução de modos de organização da produção industrial que se preocupavam com a produção ao menor custo e o menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organizações ficaram conhecidas como Taylorismo e Fordismo. A terceira revolução industrial, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, onde teve início em 1950 e perdurou até o ano de 2011, momento em que a eletrônica apareceu como verdadeira modernização da indústria. Em primeira instância, esse período compreende um momento de maior avanço tecnológico que passou a abranger não só o sistema produtivo, mas também voltou-se para o campo científico, transformando as relações sociais e o dia a dia da sociedade. Anteriormente, destacavam-se as indústrias de metalúrgica, siderúrgica e a indústria automobilística. Na terceira revolução industrial, destacaram-se as indústrias de alta tecnologia, desenvolvendo-se áreas da genética, robótica, informática, telecomunicação, eletrônica, entre outras. Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial, também chamada de Indústria 4.0, teve seu termo cunhado em 2011 e permanece até os dias atuais. Então, seu conceito foi desenvolvido pelo alemão Klaus Weber, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Hoje, é uma realidade definida por diversos teóricos da área. Além do mais, o termo é utilizado para caracterizar a utilização do que há de mais moderno para produzir bens de consumo, como Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e muito mais. E, em suma, é a continuação do aperfeiçoamento das máquinas, um processo que começou na primeira Revolução Industrial e nunca mais parou.